Oi pessoal, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui hoje com mais um vídeo no nosso canal De Tudo Um Pouco. E a gente vai sempre falar sobre as nossas convivências com as relações que a gente tem na vida, né? Convivências em família, com filhos, amigos, pais, irmãos, parentes, relações de trabalho, relações amorosas, convívio social, todo tipo de comportamento da convivência humana, no meio ambiente, com a natureza, com o planeta, os bichinhos, enfim, todo tipo de relação que a gente trata na vida. E o nosso vídeo de hoje a gente vai falar novamente sobre o tema da convivência com crianças. No nosso primeiro vídeo a gente falou de como a gente deve apoiar os sonhos dos nossos filhos, né? E hoje a gente vai falar sobre, ainda na temática da convivência com as crianças, a gente vai falar sobre conflitos, situações de conflitos que a gente acaba fazendo a criança participar disso, ouvir isso, presenciar isso. E também palavras de cunho negativo com as crianças, com os filhos, netos, sobrinhos, enfim, todas as crianças com quem a gente convive. Com relação aos conflitos, assim, uma coisa que acontece muito, com certeza já aconteceu com você, ou com alguém próximo, ou você já presenciou, ou você já fez isso. Me desculpem aí o barulho do cachorrinho do vizinho, né? Tá meio agitado hoje. Mas acho que dá pra vocês me ouvirem, né? Com relação a esses conflitos que os adultos têm nas relações, né? Algum tipo de desentendimento que acontece com adultos, ou entre o pai e a mãe, ou entre o tio e a mãe, ou a tia e a mãe, ou algum parente próximo, ou algum comentário que a gente faz sobre uma situação que uma pessoa viveu com a outra, né? E aí a gente acaba fazendo esses comentários perto das crianças, seja de qual idade for. Criança de 5 anos, criança de 3 anos, criança de 6, 7 anos, 8, 9, 10, 11, não importa. A criança acaba escutando da boca de alguém que ela convive, que ela gosta, que faz parte do mundo dela, ou da mãe dela, ou do pai dela, ou de uma tia próxima, acaba escutando a versão daquela pessoa sobre um fato acontecido com outra pessoa próxima também, que faz parte também do núcleo dela. E o que essa criança escuta daquela pessoa que está falando, ela vai interpretar, ela não vai interpretar, ela vai entender conforme aquela pessoa está expressando aquilo ali. Por exemplo, digamos que eu tenho uma filha, que realmente eu tenho uma filha, ela já é adulta, tem 18 anos, mas eu tenho uma filha. E digamos que eu tenha uma irmã minha. E aí eu entrei em algum tipo de discussão, algum tipo de atrito, de algum conflito com essa minha irmã. E essa minha irmã, e a gente discutiu e teve um desentendimento, tá? Eu fui para casa chateada, ela também foi para dela. E chegando em casa eu comentei com, digamos, o meu esposo ou alguém próximo ali, eu comentei, poxa, aconteceu isso e isso com fulana, ela fez assim, ela fez assado, você sabe como é que ela é, né? E aí eu conto a minha versão dessa situação com a minha irmã. E aí, tá, aquela criança tá ali do lado, minha filha tá ali do lado, minha filha de, vamos ver aí, 7 anos. Tá ali do lado, tá escutando o que eu tô falando sobre a tia dela, minha irmã. Eu nem tenho irmã, mas só para uma comparação. Ela tá escutando que eu tô falando coisas ruins da minha irmã, tia dela, tá escutando que ela me machucou, né, me magoou,
falou coisas que me feriu, que eu não gostei. Ela está escutando o que eu estou dizendo sobre a minha irmã, tia dela. A criança, ela não tem discernimento para avaliar o comportamento de ninguém. O que ela escuta de alguém que ela gosta, alguém que ela ama, alguém que faz parte do mundinho dela, sobre outra pessoa, um comentário negativo sobre outra pessoa, a criança vai concluir que aquela pessoa é ruim. Aquela pessoa de quem a pessoa que ela ama está falando, no caso a mãe, né? Estou citando aqui como sendo minha filha. A mãe está falando mal da tia, está falando coisas ruins que a tia fez com ela. A criança vai entender o quê? Minha tia é ruim. A minha tia magoou minha mãe. A minha tia é uma pessoa ruim, eu não quero contato com a minha tia, eu não quero saber. A criança vai ouvir aquilo e vai ficar também triste, magoada com essa tia. Ela não tem discernimento. O que ela está escutando a mãe dela falar, para ela é a verdade, é um fato, é o que importa. Aí tá. Passado algum tempo, dias ou meses, não sei, algum convívio, algum evento social na família, essa tia, que ela viu a mãe, que escutou a mãe falando do problema das duas, vai estar junto ali, vai estar presente, vão se encontrar. E aí o que acontece? A criança trata a tia com frieza, com desprezo, com distância. É assim que acontece. Ou você já presenciou isso, ou escutou de alguém isso, ou já viveu isso, com certeza. E, gente, isso é muito ruim. Assim você está alterando a conduta de uma pessoa inocente sobre outra. Você está influenciando negativamente o pensamento de uma pessoa inocente sobre outra, uma pessoa que não tem condições de analisar, de avaliar, de refletir sobre a conduta de ninguém, porque é uma criança. Para a criança é o bom ou ruim, é o mal ou bem, no entendimento dela infantil. Se alguém que ela gosta, se alguém que ela ama está falando mal de alguém, está falando coisas ruins a respeito de alguém, ela entende que é porque aquela pessoa é ruim, aquela pessoa não presta. Se a minha mãe está falando mal daquela pessoa, a minha mãe é a pessoa que eu mais amo e que mais me ama no mundo. Então, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa não presta, eu não quero contato com aquela pessoa, seja ela quem for. A criança vai destratar essa pessoa quando estiver com ela, quando encontrar com ela. Vai tratar com frieza, vai tratar com descaso, até com deseducação. Isso não é bom, gente. Evitem esse tipo de coisa perto das crianças. Quando vocês quiserem falar, comentar sobre um fato desagradável com alguém, seja quem for, dá uma distração para a criança, pede para ela ir ali, não sei aonde, distrai ela. Ah, mas isso é evitar que a criança saiba a verdade. A criança não tem que saber a sua verdade de adulto, não, ela não é adulta. Deixa para ela ter contato com essas coisas quando ela tiver capacidade de ela refletir sobre isso e avaliar pelas emoções dela, pelo entendimento dela. Quando ela for, por exemplo, talvez um adolescente aí com seus 16 anos, 17, e mesmo assim há de se cuidar do que falar. Por quê? Porque hoje você discute com alguém próximo seu e tem um desentendimento. Daqui a algum tempo vocês podem estar numa boa de novo. E o que você gerou o que você causou no pensamento daquele inocente, daquela criança sobre aquela pessoa vai ficar. Como é que você vai desfazer isso depois? Quando a pessoa chega perto de você e dizer, poxa, eu encontrei seu filho tal dia em tal lugar, poxa, o seu filho olhou para mim assim assado, eu fui falar, ele nem me deu bola, ou me respondeu de tal maneira. Como é que você vai ficar diante disso? Não podemos fazer isso, gente. Sabe, entre pai e mãe que estão se separando e que ficam se degladiando na presença dos filhos, ou falando mal do outro pro filho, né, que é tem um termo usado aí juridicamente, não sei o que lá, parental, não estou lembrada agora.
Isso é ruim, é muito ruim. Mas essas coisas que acontecem no dia a dia, que as crianças presenciam, escutam, que vocês pensam que a criança está distraída, não está prestando atenção, ela está prestando atenção sim. Uma coisa que criança fica muito atento em conversa de adulto. Se vocês não se lembram, eu não sou tão novinha, mas eu me lembro muito bem. Quando meus pais estavam conversando, reunido com meus tios, eu ficava ligadíssima. Ligadíssima e fingindo que não estava ligadíssima. Distraída com minhas bonequinhas ali, com meus brinquedinhos, assim, fingindo que estava na maior compenetração ali com os brinquedos, mas prestando maior atenção em cada palavra e avaliando aquela palavra naquele momento que ele estava falando, analisando ali. Ah, é assim? Ah, tá. A criança fica ligada. E você vai estar interferindo negativamente no sentimento daquela criança com relação àquela pessoa. Isso não é legal. Tudo que a gente tem contato serve de aprendizado. Eu procuro tirar aprendizado de tudo com que eu tenho contato na minha vida. Por exemplo, hoje em dia eu não sou mais tão fissurada em TV, mas teve um tempo, já fases atrás da minha vida, que eu gostava muito de assistir TV, de novelas. Hoje em dia eu não tenho nem muita paciência não, mas eu gostava muito. E eu observava que em novelas, quando as pessoas iam conversar determinados assuntos, mandava a criança sair. E eu, na época, achava aquilo estranho. Por que a criança tem que sair? Que a criança vai ficar curiosa mesmo. Mas é porque iam surgir ali assuntos espinhosos. Assunto que não faz parte do universo daquela cabecinha ali, que ele não vai entender, que ele vai ficar confuso, que ele vai ficar cheio de incertezas, de dúvidas, e que as pessoas não tem que passar isso para as crianças. A criança não tem que fazer parte disso. Então, eles pediam para as crianças sair. Hoje eu entendo. Hoje não. Tempos depois, né, já madura, já mãe, eu comecei a ver isso com outros olhos. Eu comecei a entender. Nossa, olha aí uma mensagem boa que a novela está passando. Olha aí, se a gente estiver atento para o que é positivo, né? Sempre tem algo a se aprender. E eu compreendi que aquilo ali realmente é uma coisa positiva, de você não deixar, não falar perto das crianças determinadas coisas sobre alguém, né? Isso não faz bem para o desenvolvimento emocional da criança. E outra coisa também que eu observava nas novelas é que toda vez que ia ter uma reunião de adulto na casa de alguém ou uma festa, uma coisa assim mais de adulto à noite, que as crianças não iam. Eles não levavam as crianças. Tinha sempre alguém para olhar, para ficar com a criança, alguém para botar a criança para dormir, porque as crianças não eram levadas para aquele ambiente onde ia ter só adultos e conversando assuntos que ela não ia entender, uma coisa que ia terminar tarde, e eles sempre falavam, não, você vai depois do jantar você vai dormir, fulana vai levar fulano para dormir, vamos embora, sobe para dormir, para depois eles irem lá pro evento deles, pro encontro deles, que haviam marcado onde só teriam adultos. Eu achava também isso interessante. Olha aí, você não tem que carregar seu filho para uma coisa que só é de adulto, uma festa que vai terminar 3 da manhã, onde só vai ter adultos, né? Ou mesmo que alguém leve as crianças, mas fulano vai levar a criança dele, fulano também vai levar. Tá, mas não é recomendado, né? Programa de criança é programa de criança, programa de adulto é programa de adulto. Mas eu não tenho com quem deixar. Então não vá. Simples assim. Depois que a gente tem filho, o nosso mundo não é mais o nosso mundo. A nossa vida não é mais a nossa vida. A gente tem que estar muito atento numa terceira pessoa completamente dependente de você. E que tudo que você apresentar para ela vai ser absorvido de alguma forma. Então, quando a minha filha era pequena, eu deixei de ir a muitas coisas por causa dela. Festas, que ia terminar tarde. Se não fosse festa de criança, eu não ia. Eu não tinha com quem deixar, também não achava justo deixar com os avós, que já tinham seus compromissos, já tinham suas
tarefas, não achava justo, eu ia só para festinha de criança, ou ia num parquinho, uma coisa assim que pudesse levá-la. Ah, mas aí você não vai, porque eu tenho filho, eu vou deixar de ter a minha vida. Sim, não é mais a sua vida, não. Me desculpa. Não é mais a sua vida a questão principal, não. A questão principal é uma terceira vida, onde você é responsável porque você decidiu ter, dar à luz aquela vida, né? E tudo que engloba aquela vida tem que estar em primeiro plano para você. Talvez daí, gente, talvez não. É daí que se evita futuros problemas daqui a 10, 15 anos. Sabe? Quando você priorizar o ser frágil e totalmente dependente de você, quando você priorizar em tudo, é que você vai entender o futuro jovem que está na tua mão, que está ali diante de você, o futuro adolescente, que muita gente chama de aborrecente, mas se é aborrecente, tem uma razão de ser, né? Tem um porquê. É isso, gente. Vamos avaliar. Vamos avaliar que, a partir do momento que você é responsável por alguém, você tem que abraçar isso com os dois braços, com as pernas, com tudo. É um compromisso. Ah, mas um filho não pode me impedir de viver. Não, vai ter o seu momento de você viver novamente os prazeres da vida, quando esse filho estiver maiorzinho, ou quando você tiver condições de ter alguém para olhar ele enquanto você vai sair, ou mesmo alguém disponível para isso, mas se não tiver, a opção é não ir, não ir. E em programa só de criança, sim. Criança não tem que estar em programa de adulto, né? Por isso a infância hoje em dia está sendo tão deixada para trás. As crianças estão meio que se tornando adultos mirins. Será que não é por isso? Será que elas não estão sendo introduzidas no mundo adulto tão cedo e de uma forma tão espontânea que parece natural para todo mundo, né? Mas não é. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? A família, os filhos, a criação de um filho, gente, é a nossa pequena sociedade em desenvolvimento. É esse ser que daqui a 20 anos está aí no mundo, convivendo com outras pessoas, agindo com outras pessoas, interagindo. E tudo isso que vai ser passado para ele, que está sendo passado para ele agora, vai ser o reflexo disso tudo no futuro. Nessa convivência que ele vai ter com outras pessoas. No trabalho, na rua, na escola, na faculdade. Então, esse pequeno núcleozinho que hoje a gente chama de família, seja ela pai, mãe, filho, avós, avós, tios, ou de duas pessoas ou de uma pessoa só, esse pequeno núcleo é um pequeno projeto, é um pequeno projeto de sociedade que está em desenvolvimento para no futuro se juntar aos outros e formar a sociedade num todo, né? E pai e mãe são responsáveis por isso. As pessoas que criam uma criança são responsáveis por isso. Sim, são sim. Em tudo. Em tudo que é falado, em tudo que é transmitido, em tudo que é presenciado. Nós somos sim responsáveis. E a outra situação são palavras de cunho negativo com as crianças. Por exemplo, seu filho chega da escola e vai tirando a roupa, vai fazendo uma trilha de roupa pelo caminho. Deixa o tênis na entrada da cozinha, a blusa na mesa das refeições, a bermuda ou a saia no sofá. E aí você vem e fala: ô fulano, seu relaxado, sua relaxada, seu preguiçoso, olha a bagunça que você está fazendo. É assim que você chega e deixa as coisas pelo caminho? Não precisa chamar ele de relaxado, de preguiçoso. Porque quando você diz isso para o seu filho,
você está já dando um título para ele. Ou seja, ele já é aquilo. Você, que é a criadora daquela pessoinha ali, que é a pessoa que tem a maior importância na vida dela, você está dizendo para ela, você é isso. Você não está dando chance dele não ser, você está dizendo que ele é, você está afirmando. Então, não diga palavras de cunho negativo. Diga assim, olha a bagunça que você está fazendo. O que é isso? Vem pegar sua roupa, tem lugar certo para tudo. O tênis é no lugar X lá, que eu já te mostrei. A roupa é no lugar tal. O que é isso? Que bagunça é essa? Não é assim não. Venha cá. Faça ele vir na hora. Não diga assim, não aceite que ele diga, depois eu vejo, mãe. Depois você vem pegar isso aqui. Não, é na hora. Criança, a gente corrige na hora do fato, para não dar espaço para a mente desviar e se entreter com outras coisas. É na hora, não, vem agora. Larga o que você está fazendo, vem agora. Faça ele pegar e botar lá no lugar que tem que ficar. Se precisar amanhã repetir, você repete. Se precisar depois de amanhã, você repete. Até o dia que isso vai entrar. Isso vai fixar. Criança aprende desde sempre. Criança aprende desde 1 aninho. A minha filha tinha 1 aninho. Quando eu sentei ela lá no tapetinho lá que eu tinha no quartinho dela, com os brinquedinhos para ela brincar ali enquanto eu fazia algumas coisas. Ela tinha 1 aninho. Ela espalhava tudo, brincava. Depois de brincar, eu ia lá catar os brinquedos, botar no cestinho. Não. Eu vinha segurando as mãozinhas dela, botava os pezinhos dela em cima do meu, ficava meio assim encurvada e ia lá catando. Agora eu falava para ela assim, agora a gente vai guardar os brinquedos, porque não pode ficar espalhado o brinquedo, senão você vai tropeçar, vai cair, vai fazer dodói no neném, né? Ela, é. Aí eu vinha com as minhas mãos segurando as dela, catava o primeiro brinquedinho e ela botava no cestinho. Os pezinhos dela em cima do meu, para ela ir me acompanhando no mesmo ritmo. Eu toda encurvada. Pegava outro brinquedinho, levava lá pro cestinho, até acabar tudo. Eu fiz isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Na 5ª vez, quando eu fui falar, agora é para arrumar os brinquedos que a gente vai tomar banho. Ela já estava pegando, botando eles assim, juntinhos. Ela ainda não andava, que ela foi andar depois de 1 ano. E me esperando para poder levar lá. Ela já tinha separado já eles, não estava mais tudo esperado, estava juntando. E depois disso foi embora. Nunca minha filha deixou o brinquedo espalhado. A criança aprende desde sempre. Só que você tem que estar disposto a dedicar o seu tempo a fazer a sua melhor, a mais importante atividade da sua vida, que é a sua atividade de disciplinadora, de educadora, né? De criadora de um projeto, que é um ser humano, um projeto divino, tá? E é isso, gente. Vamos refletir sobre o nosso papel na vida dos nossos filhos, netos, sobrinhos, aquela pessoa com quem você tem uma convivência, aquele serzinho pequeno que você tem uma convivência próxima, que você tem liberdade para estar ali junto, passando alguma coisa. Isso aí é uma atividade divina. E daqui a alguns anos, o que vier desse projeto divino, desse ser que está no momento em formação, o que vier dele para o mundo pode ser motivo de risos, de alegria, de orgulho. Se for, então você fez o seu trabalho muito bem. Você tem todo o direito de se sentir orgulhoso e muito feliz. Se não for, você pode refletir, se questionar. Será que eu fiz o meu trabalho mesmo, bem feito? Será que eu dediquei mesmo as horas que eu tive que dedicar? Porque a nossa vida é uma correria. Quando a minha filha era pequena, era uma correria. Eu trabalhava fora, eu acordava às 5 e pouco da manhã, chegava de noite, né? Mas o tempo que eu estava com ela, eu não deixava de fazer, por mais cansada que eu tivesse. Eu estava ali junto.
fazendo a minha parte, dando a carinho, dando atenção e disciplinando e ensinando. Se a gente procurar fazer realmente o nosso papel, abraçar o nosso papel com os braços, com as mãos, com as pernas, com o coração, acho que não tem como dar errado. É claro que a gente não está criando um ser perfeito porque não há perfeição na Terra, né? Todo mundo tem suas falhas, seus defeitos, mas no geral, nas coisas importantes, né? Eu acho que o caminho é esse. É você fazer o seu papel, dar o seu melhor. E é isso. Podem fazer comentários, podem compartilhar o vídeo, fiquem à vontade. Eu só peço respeito, né? Se você não concordou com alguma coisa, você está no seu direito. As pessoas não pensam iguais, nós não somos robôs. Nós temos essa maravilhosa criação de Deus que nos deu o livre-arbítrio para a gente falar conforme o que a gente pensa, para a gente ser o que a gente é. Você tem essa liberdade. Eu só peço respeito, porque respeito é a chave de tudo. Tudo que é positivo, né? Tem que ter o respeito junto. Então é isso. Fiquem à vontade. Obrigada e até a próxima.